por uma proposta e um olhar mais humano nas relações de ensino e aprendizado, deixando de lado as formas da pedagogia tradicional e seus métodos. No segundo episódio da série sobre educação em afeto, o professor Fábio Silvestre nos desafia a pensar na verdadeira força e prazer pelo conhecimento. Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN, e se você está chegando nesse podcast pela primeira vez, eu te convido a acompanhar de perto todo o nosso trabalho. Por aqui você irá encontrar diversos conteúdos na arte, cultura e educação. Continuando na abordagem e impacto das relações afetivas, o professor Fábio prossegue descrevendo parte de como as relações baseadas na empatia afetam diretamente a construção de vínculos sadios para a educação. E todo mundo sabe, todo mundo que frequentou a escola tem aquele professor ou professora que, independente da disciplina, ficou encantado e se interessou mais porque teve uma relação mais afetiva com um ou outro professor. Cada um de nós guarda na memória essa lembrança, né, de quem foi o professor e a professora que fez a diferença, e certamente fez a diferença porque tinha ali um vínculo, tinha ali uma questão de afeto, né, e empatia que rolava de ambas as partes, o que facilitava o processo educativo. Então, a gente vem insistindo como que isto, num processo, ele é fundamental. Como é que, a partir do que a gente chama da paixão pelo conhecimento, a gente introduz aí também a paixão, né, a gente introduz também pelas coisas nas quais as pessoas são afetadas. Então, eu quero dar aula, por exemplo, eu quero lecionar, eu quero estar num processo educativo com aquelas coisas que brilham meus olhos, aquilo que é visceral, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria. Porque quando eu estiver em contato, quando essa minha alegria estiver em contato, essa minha felicidade estiver em contato com outra pessoa, a outra pessoa tem muita chance também de se alegrar, de se envolver, de manter um vínculo positivo numa relação de aprendizado e querer descobrir mais coisas sobre isso, né? Começar também a ter paixão pelo conhecimento. Acho que isso é muito interessante. Óbvio, né, que durante muito tempo eu estou fazendo isso, porque durante muito tempo essa relação dicotômica entre alma e corpo, né, nos colocou em situações muito complicadas. Mas sim, eu estou exigindo que a gente não faça essa dicotomia. Eu acho que a gente já aprendeu isso com Spinoza, já aprendeu isso com Nietzsche, né, que essa divisão é importante. Nos últimos anos, Deleuze e Guattari, que são dois autores importantes que fizeram a releitura dessa produção do Spinoza e do Nietzsche, trazem isso como uma marca importante da não dicotomia, de nos entendermos todos apaixonados pelo conhecimento, e que o conhecimento, aí sim, será produzido nessa relação diversa com as pessoas, né, nessa relação com o mundo, sempre de um jeito total, a partir das suas experiências. É por isso que a gente fala da importância de reconhecer o outro, de reconhecer os saberes do outro, e a partir disso ficarmos todos imbuídos na busca do conhecimento, ter o compromisso e a paixão com esse conhecimento, que vai ser de coisas simples, de como funciona o mundo, de como me relaciono, de como funcionam as pessoas, de como funciona a sociedade, de como funciona o relevo, de como funciona o solo, de como funciona a vida marinha, de como funciona a construção da língua portuguesa, de como funciona os cálculos matemáticos ou raciocínio lógico. Quer dizer, a gente vai ter, a partir daí, possibilidade de ter paixões múltiplas, se a gente não fizer essa divisão. Então, por que eu me refiro bastante aqui ao Spinoza? Porque ele usa uma expressão que é muito importante, que é o affectum, que é o afeto. Professor Fábio, a afetividade é um componente importante para criar equilíbrio e harmonia da personalidade. Como você vê a aplicação do afeto na construção de vínculos e projetos educacionais?
Então, acho que quando eu retrago o Spinoza, eu trago numa perspectiva interessante, que é quando ele fala do afeto, essa palavra afeto, aquilo que nos afeta, não é o afeto só das relações afetivas das quais a gente conhece, que são dos carinhos, das carícias, da proximidade. Isso também porque nos afeta, mas é também o que nos afeta no sentido que nos atravessa, nos deixa mobilizados para um determinado assunto, nos deixa indignado para outros, mas que nos atravessa, que nos afeta, né? Quando a gente fala disso, todos nós somos afetados e atravessados por alguma coisa. Então, acho que este é um conceito muito importante no processo de educação, porque serve para o corpo docente pensar quais são as formas, quais são os assuntos dentro daquilo que brilha os seus próprios olhos, que você é afetado, atravessado, pode atravessar e afetar outras pessoas no seu trajeto, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, sejam quem for, quem tiver disposto, né, a essa coisa, a esse compromisso, essa paixão pelo conhecimento, né, paixão pelo conhecimento, muitas vezes é o conceito do Nietzsche que se contrapõe ao Spinoza, mas eu acho que o que é comum neles é o desejo aí, né, pelo conhecimento. Então, eu acho que trazer essa perspectiva é muito importante, porque se eu entendo que eu sou capaz, pelo que me afeta, afetar outras pessoas, é possível que a gente consiga desenvolver projetos em comum. Eu acho que já passou da hora, né, das escolas pensarem no trabalho de pedagogia de projetos, de ter processos e produtos, né, que envolvam todas as disciplinas de modo multidisciplinar, porque não adianta eu dar uma aula de 2 horas de teoria do português se a criança não vai entender, o adolescente, quem quer que seja, não vai entender a aplicabilidade. Seria muito legal que a gente fizesse isso se transformasse, eu vou brincar aqui, transformasse num jogo de rima, num concurso de poesia, né, que tivesse ali a aplicação prática, chegasse com um produto prático de um processo. Então, como são as Olimpíadas aí de português, matemática, ou seja, que a gente tivesse ali a possibilidade de as crianças e adolescentes na educação, na escola, poder transformar aquilo que é cotidiano num produto que é muito diferente do que é o sistema de avaliação, né? Quer dizer, a gente despeja uma série de conteúdos para depois conferir num dia determinado se aqueles conteúdos foram absorvidos ou não, de acordo com aquilo que eu estou perguntando, com aquilo que eu quero perguntar. Então, eu acho que aí tem uma distância muito grande entre o que a gente está chamando de avaliação que é métrico, que é necessária, mas que é diferente do quanto esse conhecimento foi produzido, gerado, absorvido e que tem afetado as pessoas. Então, o que a gente viu nos últimos anos na educação brasileira, é o que o nosso patrono da educação brasileira, o nosso digníssimo Paulo Freire, trouxe, né, como uma educação bancária, onde a gente vem e deposita nas crianças aqueles conhecimentos que são historicamente acumulados, querendo com que eles conheçam aquilo sem necessariamente fazer uma verdade, faz o depósito e no final do mês ou no final do bimestre vai lá sacar, né, com a senha chamada prova, vai lá sacar como que é esse conhecimento. E aqui que é muito importante, né, quando o Paulo Freire se junta também a todos esses pensadores, no sentido de dizer que a relação afetiva, o vínculo, que é fundamental. É preciso entender quais são as relações de opressão, como Michel Foucault já tinha falado, né, no Microfísica do Poder, Michel Foucault já tinha falado desses pequenos poderes na relação, e o Paulo Freire vem falar aqui dessa relação de opressão. Acho que tem uma coisa que é importante que a gente perceba, quando o Paulo Freire traz essa relação, né, de afeto, ele também faz a gente olhar e perceber quais são as relações de opressão que estão envolvidos nisso. Michel Foucault já tinha falado isso lá atrás, num livro chamado Microfísica do Poder, que falava desses pequenos poderes, que o Paulo Freire
traz com bastante força, que são essas relações de opressão. Enquanto elas não forem entendidas, enquanto a gente não conseguir fazer uma leitura política do que está envolvido nisso, né, a gente vai ter uma lógica de conhecimento hierarquizado nessa relação de poder que mantém o sistema de opressão e oprimido. Então, para o Paulo Freire, nesse sentido, era preciso fazer, e é preciso fazer, uma leitura política, né? Eu sempre brinco que tem uma passagem importante do Paulo Freire, que ele fala, não adianta eu pegar a frase e ensinar no processo de alfabetização, a Eva viu a uva, né, para explicar. Se eu não conseguir mostrar qual é a condição social dessa mulher, dessa Eva, se a Eva é a produtora, se a Eva é a que é a dona produtora ou ela é que é a empregada da uva, né, se ela é que tem as terras ou se ela é que tem ela que produz essa uva para uma outra pessoa. Se eu não conseguir fazer a leitura de que lugar que a Eva viu a uva, que lugar social ela ocupa na sociedade, eu não consigo fazer a leitura clara do que está acontecendo nesse processo. E aí eu não me alfabetizo do ponto de vista político e eu não consigo entender quais são as relações que tem. Eu vou simplesmente reconhecer as letras, né, e não fazer a leitura e a leitura política do que essas letras representam. Então, acho que isto é uma prova de que é fundamental entender o afeto, as coisas que me afetam, que está presente no Paulo Freire de um outro jeito, né, nas relações, sobretudo de pedagógica, né? Ele tem um livro muito importante, que acho que é a síntese do trabalho dele, que é a Pedagogia da Autonomia, que ele vai dizendo, quanto mais eu avanço no entendimento político, desta relação do conhecimento, mais autonomia no meu processo de aprendizagem eu vou ter, mais curiosidades, mais coisas vão me afetando, mais vínculos, e aí a gente vai transformar as pessoas e essas pessoas serão capazes de transformar a sociedade. Muito embora é uma discussão, né? Se a gente consegue transformar as estruturas que estão dadas aí, ou se a gente consegue pensar ações que façam com que as pessoas melhorem e sobrevivam nas estruturas que estão postas. Então, é sempre uma discussão, né? Como Fundação CSN, a gente aposta na transformação de vidas e essas vidas transformando ali as suas vidas e comunidades, e essas comunidades se transformando para ficar melhor. Essa é uma aposta da Fundação CSN, da CSN. Agora, é também, na academia, uma discussão forte entre estrutura e ação. A maior parte das pessoas que estão no nosso lugar, por exemplo, estão fazendo ações que ajudam as pessoas a melhorar ou desviar dessas estruturas que já estão postas, essas estruturas que são marcadas pela desigualdade, pelo racismo, pelo machismo, né, que são fundantes aí para como que as pessoas caminham nos seus processos educativos, tendo a escola como a primeira referência. Por uma educação transformadora e capaz de romper paradigmas. Eu te convido a não perder o nosso próximo episódio aqui em nosso podcast. Fique por dentro de todo o nosso conteúdo virtual acessando as nossas redes sociais e também o nosso site, centroculturalfcsn.org.br. A gente se vê em breve.